Boa noite, boa noite, boa noite. Agora acho que a gente entrou aqui. Deixa eu ver aqui. Facebook, YouTube, deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui, gente. Tá. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Descomplica Doutora. Nós estamos numa série de lives, né? Oi, Pro. Oi, Bia, tudo bem? Ângela, por aqui. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Tô lendo aqui, do pessoalzinho do Instagram. Então, assim, ó, seja muito bem-vindo a essa maratona de lives, né? São lives de aquecimento para o nosso episódio, né? E o nosso evento que vai acontecer no dia 16 de dezembro, às 20h30, que é o evento do desafio, né, do Dentista 30K. Nós estamos aqui, então, com essas lives de aquecimento, justamente trazendo um pouco mais de conteúdo para vocês, para que vocês possam estar muito mais beneficiados com esse evento, tá? E cada dia a gente, ou quase todos os dias, vamos ser mais sincero, a gente conversa de um tema diferente, de algo que realmente vai impactar vocês. Para quem não me conhece, né, eu sou a Valéria Gondim, eu sou professora, eu sou cirurgiã dentista, né, com mais de 20 anos de atendimento clínico, de conhecimento teórico, e eu ajudo dentistas, né, a fazerem o 30 em 30. E o que é exatamente isso? 30 mil reais em 30 dias, com uma fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E hoje, o tema do nosso bate-papo é por que você não precisa saber de marketing para viver de consultório particular. Meio controverso, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre, né, esse tema um pouco contraintuitivo, pelo menos no título, né? Então, aqui no Descomplica Doutora, né, a gente aproveita para conversar com vocês sobre estratégia de fidelização, estratégia de captação, estratégia de encantamento, de cativar o paciente e de faturar esse 30 em 30 com essa fonte automática e inesgotável de pacientes fidelizados. E eu quero conversar com você, colega dentista, que está, né, naquela transição de atender pacientes de convênio, tem um pouco de paciente particular e quer fundamentar, quer alicerçar a sua carteira de pacientes particulares. Ou até um outro dentista que talvez, né, esteja mais ainda no consultório, atendendo, né, mais convênio e queira realmente criar essa carteira, né, fundamentar, alicerçar, alavancar essa carteira de pacientes particulares. Ou então você que divide o seu tempo entre atendimento em franquias, em clínicas e quer cada vez mais se dedicar ao seu consultório, ao tratamento desses pacientes particulares, tá? Então é com vocês que a gente está conversando. Eu peço que você fique até o final, porque a gente vai conversar realmente de estratégias desse marketing e essa jornada, né, desse atendimento desse paciente particular. Dessas lives né, que está acontecendo aqui nessa maratona de lives, que acontece aqui às 8h30 da noite, é justamente com esses temas relevantes que eu comentei com vocês, né, que é de grande importância para justamente preparar para o desafio Dentista 30K, que eu como eu comentei com vocês, acontece no dia 16 de dezembro, tá? Então, não esqueça de se inscrever nos nossos canais, nas nossas mídias sociais, para que todo o conteúdo chegue em primeira mão para vocês, tá? Muito mais rápido. Então, se inscreva, ative as notificações. E vamos lá para esse tema, né, contraintuitivo, né? Fazer ou não fazer marketing, por que às vezes eu atraio, porque às vezes eu não atraio esse paciente particular, tá? Então, a primeira coisa que eu quero me posicionar aqui é que se você quer, né, ou tem ideia, né, que acha que o marketing que vai te salvar, que você criar essa estratégia de marketing ou investir no marketing, ele vai te levar a ter mais pacientes particulares, a minha recomendação é que você tenha cuidado, tá? Tenha muito cuidado com essa sua estratégia. Porque desde a década de 1960, eu trago aqui uma pessoa, né,
PhD no MIT, um professor, um economista, né, que o marketing fala, o marketing e os negócios falam que ele é um guru, chama Kotler. Ele já dizia desde 1960 que a aquisição de um novo cliente é entre 5 a 7 vezes mais alto do que o custo para manter os clientes que fazem parte já de uma empresa, a base dessa empresa, tá? Então, um outro dado que eu quero trazer para você é que de 50 a 70%, né, das receitas de pequenas empresas, elas vêm justamente desses clientes fiéis, tá? Então, o que eu quero falar, mostrar para vocês com este número? É que esses consultores, esses gurus de negócios, né? Eles demonstram que as empresas, elas realizam grandes esforços na captação de novos clientes. Elas investem milhões em estrutura física, em propaganda, para chamar a atenção, né? Para quê? Para que elas possam atrair novos clientes para essa empresa. E normalmente essas empresas, né, segundo esses gurus, elas se esquecem que vale muito mais a pena construir, investir em um relacionamento de longo prazo do que apenas realizar uma venda. E é justamente essa última frase que eu quero começar o entendimento aqui, né, da nossa live, do que a gente está trazendo para vocês hoje, né, desse episódio. Então, assim, né, se você quer usar o marketing, e isso, né, que eu estou trazendo de dados, é dado de empresas, tá? Então, grandes empresas, ela tem essa mentalidade. Então, não tá muito ruim você tá no mercado e achar que você vai, com essa estratégia sua de marketing, né, você vai atrair pacientes, né? Essa é uma estratégia que você quer usar. Então, essa estratégia que você está usando é que a maioria das grandes empresas também utilizam. O que talvez você não saiba é que esse gasto, desde que você tenha esse gasto visando atrair clientes e somente atrair clientes, aí é que está o perigo. E é justamente isso que a gente vai discutir aqui, tá? Então, assim, ó, o que eu quero chamar a atenção de você é isso, né? Se você quer usar o marketing para atrair clientes e assim você fechar mais tratamentos, mais procedimentos, né? Essa estratégia, entenda, ela vai levar, obviamente, né, ao aumento do seu faturamento, né? Por quê? Porque você vai captar mais clientes, né, que vão virar seus pacientes. Essa é a sua estratégia, tá? Então, se você falar para mim assim, nossa, Valéria, mas é isso que eu quero aumentar o volume de pacientes do meu consultório, eu quero aumentar o fluxo de pacientes do meu consultório, tá bom? Tá? Então, se você está pensando em volume de pacientes, se você está pensando em aumentar a sua carteira de pacientes, de clientes, de entrada, né, desse cliente no seu consultório, para que você está focando em entregar o seu tratamento, em vender o seu procedimento, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas olha só, né, qual é o seu resultado que você vai ter se a sua estratégia tá nessa de atrair para que eu possa oferecer o meu procedimento. Eu vou fazer essa estratégia de captação pelo marketing para que eu possa vender um tratamento, para que eu possa fazer uma venda. Tá? Então, se o seu foco é justamente fazer uma venda, você então, né, e eu digo que não está errado, mas é esse o resultado que você vai ter. Você vai vender o seu procedimento, você vai vender o seu tratamento, tá bom? Se você falar para mim, é isso que eu quero, Valéria, ok, então isso está correto. Mas aí, por isso que eu falei, tenha cuidado. Por quê? Porque você está perdendo a oportunidade de criar uma fonte automática de pacientes fidelizados. Isso eu tenho que te dizer. Não sei se você está entendendo do que eu estou falando aqui, mas eu vou explicar, tá? Digamos que você
esteja no seu consultório e você está fazendo um atendimento. E aí o que você faz? Você faz um tratamento para esse paciente, ok? Você avalia e você entrega para ele um procedimento. O que acontece com esse paciente seu? Ele recebe, né, o que ele foi solicitado e ele sai do consultório, ok? Só que o que acontece aqui? Nem sempre houve uma conexão. Nem sempre você pode acreditar que esse paciente ele vai voltar para você. Então eu quero te mostrar um caso aqui para vocês, tá? Então, ontem ou antes de ontem, eu tive um paciente, né? Um ex-paciente, vamos dizer assim, um paciente que já tratou comigo, certo? E ele foi até o meu consultório, querendo uma avaliação, tá? Marcou horário para fazer uma avaliação. Então, o que aconteceu? Ele me conta que ele, né, a gente levantou a ficha dele e tudo, então ele passou no meu consultório por volta de 2.000, mais ou menos, ele fez um tratamento comigo, e na época, depois que ele teve que retornar, ele comentou comigo que ele foi credenciado numa nova empresa e ele estava ele credenciou a empresa num convênio odontológico. Mas um convênio odontológico muito diferenciado. E por isso, ele não ia tratar mais comigo e ele ia continuar, né, o que ele precisasse depois, né, os retornos dele periódicos, nesse tratamento, nesse convênio, por conta da empresa que estava oferecendo. Tudo bem, tá? E eu vejo isso relatado lá, né, na minha ficha de procedimentos. Aí, tudo bem. Aí ele volta em 2021, tá? Olha só. Ele volta em 2021 comigo. Quando ele volta em 2021, ele me conta a seguinte história agora, que ele fez um tratamento comigo, que ele tratou muito tempo nesse local, mas em 2017 ou 2018, ele teve um procedimento, né? O dentista lá fez algo que ele não gostou. E aí ele não quis mais tratar lá. E aí ele pensou, poxa vida, né? E ele, ao mesmo tempo também, ele foi desligado da empresa nesse período. Então, ele iria fazer um tratamento particular nesse local que também oferecia tratamento odontológico particular. Só que o que aconteceu? Por conta dessa insatisfação, ele não fechou mais, né? Ele não quis tratar ali. Ele falou assim, eu vou voltar então na doutora Valéria, tá? Aí que eu quero falar para vocês justamente desse ponto, tá? Se você está fazendo marketing, vamos voltar à história. Se você está fazendo marketing para fazer o aumento do seu faturamento, para que tenha um fluxo de paciente, muito mais como uma venda, você não fica na memória desse paciente. Muito provavelmente esse paciente ele não vai retornar com você quando ele precisar de um outro procedimento. Por quê? Porque foi um produto que ele buscou, um procedimento que ele buscou, um tratamento que ele buscou e ele recebeu, tá? Então assim, ó, aumentar o volume de pacientes, no primeiro momento, né, você aumenta o seu faturamento, com certeza, tá? Concordo com você, mas não necessariamente vai levar você a ter uma frequência e consistência desse faturamento. Por quê? Porque você vai estar sujeito ao quanto você investiu no marketing, as oscilações do mercado, a sazonalidade que a odontologia tem, né, na prestação de serviço. Então, tudo isso você não tem uma constância no seu faturamento. Por quê? Porque você não alicerçou aquilo. Você criou uma estratégia de venda. E aí, uma estratégia de venda, você está com oscilação do mercado, com crise econômica, com crise política, com um mês que você consegue investir mais no marketing, né? Que seja nesse marketing pago e você vai investir em tráfego, que seja no orgânico, tá? Mas o que acontece? Você está criando, né? E justamente nessa oscilação de mercado, você está sujeito a isso, tá? Então, o que acontece?
não é uma estratégia a longo prazo. Por isso, marketing por marketing não vai fazer você fidelizar os seus pacientes. Isso é um ponto muito grande. Se você não vai fidelizar o seu paciente, você não vai ter, né, essa rotatividade que você quer ter. Porque na verdade, no fundo, o que você quer? Você quer criar uma estratégia, né, de fluxo de paciente para que você tenha uma rotatividade, mais uma rotatividade com esses pacientes. Mas só que você não está fazendo isso. Porque quando você aumenta muito o volume, às vezes você quer só entregar. Agora eu tô naquela loucura, Valéria. Eu fechei muitos tratamentos, por exemplo, de implante. E eu preciso entregar esses implantes que eu fechei. Então não dá tempo de você fazer o quê? Formar essa carteira, embasar esses pacientes. Ok? E aí o que acontece? Você perde a chance dessa rotatividade, né? De ter o seu faturamento vinculado a essa fidelização. E aí você não tem estabilidade financeira. Aí você não tem esse faturamento com consistência. Tá bom? Então, isso é muito importante. É muito, mas é muito importante. Por isso que fala que as empresas, elas investem muito na captação de pacientes e elas não olham para sua carteira. Elas não embasam o seu paciente. E é muito mais barato, tá? Teoricamente, né, vamos dizer assim, porque a sua estratégia não é financeira, a sua estratégia é uma outra para você fazer essa fidelização desse paciente. É uma outra estratégia. Aí a gente está falando de um outro mundo, totalmente diferente. Você talvez não invista dinheiro nesse paciente, mas você vai ter que investir, eu acredito até que seja um pouco mais até difícil, porque você vai trabalhar com habilidades. E habilidades todo mundo tem, mas você precisa desenvolver. Então é curva de aprendizado, de desenvolvimento dessas habilidades, tá bom? Então, eu preciso que você entenda muito bem qual é a sua estratégia de marketing. E se você hoje está fazendo essa estratégia visando, né, a venda do seu produto, a venda do seu serviço, você está deixando dinheiro na mesa. Com certeza você está deixando dinheiro na mesa. Porque é aquele cliente que entra e sai, entra e sai, entra e sai do seu consultório. Ele não fica, ele não permanece. Por quê? Porque você não criou um vínculo com esse paciente. E esse paciente também não está vinculado a você. Por isso, ele não está no seu radar. Ok? Boa noite, Dalvaneira. Tudo bom? Você que está aí no YouTube. Então, assim, né? Vamos lá, então, agora para um outro ponto aqui da nossa discussão, tá? Então, a gente entendeu primeiro esse ponto que a gente discutiu em relação à sua estratégia de marketing, nessa atração desse paciente, né? Nessa captação desse paciente, ok? Agora, a gente precisa conversar um pouquinho, né? Dessa mudança de mentalidade, nessa captação desse paciente. Se você começar a entender que você vai fazer estratégias de atrair esse paciente para que você possa fazer algo a mais para ele e que esse paciente ele fique no seu consultório, que esse paciente te responda positivamente quando você oferecer para ele um tratamento de prevenção, um tratamento de acompanhamento, um retorno periódico. Então você está criando uma estratégia e embasando, né, a sua carteira de pacientes, tá? Então é nesse ponto que a gente está conversando agora, tá? Então, assim, e para você, né, fazer com que esse paciente tenha esse vínculo, para você fazer com que esse paciente tenha um retorno com você, você precisa fazer com que esse paciente ele fique na sua memória, que esse paciente ele tenha você no radar dele.
Então, o caso que eu contei para vocês, que um paciente passou em 2020, ele retorna comigo em 2021 por uma insatisfação que ele teve num convênio que ele fez, tá? O que aconteceu? Porque ele me procurou, porque de alguma maneira no meu tratamento eu impactei esse paciente. De alguma maneira, no meu tratamento, durante todas as consultas dele, ele se sentiu, né, recebendo um tratamento diferenciado. E na hora que ele não quis aceitar mais o convênio e quis desvincular, ele lembrou de um dentista de 2000, do ano de 2000. Vocês entenderam? E é isso que é fundamental no seu faturamento. Isso está diretamente ligado ao seu faturamento. Sabe, por exemplo, hoje a gente está no final do ano, fechando o consultório e ter a certeza que quando eu voltar daqui 15, 20 dias, no meu caso eu dou férias coletivas para meus colaboradores, eu não sei vocês, eu sei que tem profissional que trabalha direto, tem profissional que tira férias, mas no meu caso que dou férias coletivas, eu sei que quando eu retornar na primeira ou na segunda semana de janeiro, a minha agenda ela vai continuar lotada. A minha agenda ela vai continuar com rotatividade. Por quê? Porque eu crio uma conexão com o meu paciente. Eu tenho esse retorno periódico, eu tenho esse retorno constante dos meus pacientes que eu criei um impacto, que eu criei um valor. Vocês entenderam? Tá? Então é essa estratégia que a gente precisa aprender a desenvolver, com ferramentas certas, com essa mentalidade, sabendo as habilidades que eu preciso aplicar para esse paciente que começa a estar na minha cadeira, que eu fiz a atração, que eu captei, que seja, né, indiretamente ou diretamente, até com tráfego ou no orgânico. Ok? Tá? E aí você vai me perguntar agora, né, Valéria? Então tá, eu entendi que vender procedimento por vender, eu tenho um fluxo de pacientes no meu consultório, eu entendo que eu tenho uma rotatividade no meu consultório, eu entendo que eu tenho até agenda lotada, mas eu não tenho estabilidade financeira. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Eu não sei como é que vai ser o meu faturamento depois. Eu não sei. Porque eu fico, né, à mercê da sazonalidade, à mercê da minha captação, à mercê da aderência desse paciente ao meu procedimento, ao meu tratamento. Sim, isso é verdade. Então, como eu faço para impactar esse paciente? Tá? Então, eu acredito que esse é o momento da gente conversar sobre isso. Tá? Então, como é que eu faço o impacto? Então, para você impactar o seu paciente e para que ele seja aquele paciente que vai estar sempre com você, e mesmo que passe, né, de 2000 a 2021, 21 anos, é com você que ele quer tratar, você é a referência para ele, tá? É que você tenha feito um vínculo, e esse vínculo a gente chama de fidelização. Tudo bem? A tal da fidelização. E aí eu vou citar justamente de novo um guru dos negócios, né? Um economista, o Kotler, que ele tem a seguinte frase, tá? A chave para você gerar um grande nível de fidelidade é entregar algo de alto valor para o seu cliente. E aí a gente pega essa frase e vamos colocar no nosso dia a dia do nosso consultório. Vamos usar aqui na nossa empresa, né? Que eu seja um consultório, que seja a clínica, tá? Uma clínica odontológica. Então, assim, a chave para a gente, né? Nós, dentistas, né? Gerar um grande nível de fidelidade com os nossos pacientes, com os nossos clientes, como você queiram chamar, tá? É o que? É entregar algo de alto valor. E aí, vamos lá definir agora o que é alto valor, tá bom? Então, a gente falou, tá bom, entendi, Valéria. Como é que eu crio um impacto no meu paciente? Fidelizando. Como é que eu crio essa fidelização? Criando, né, algo de alto valor.
Aí eu preciso abrir um parênteses. Não é um alto valor para você, é um alto valor pro paciente, pro seu cliente. E aí, por isso que eu falei que não parece ser tão simples assim, tá? É habilidades e conhecimento, tá bom? E aí o que acontece? Por quê? O que é alto valor para cada cliente? E aí só a gente, né, conhecendo esse cliente que está na nossa cadeira. Muitas vezes, em outros episódios, eu pergunto assim, né, colega dentista, quem é o cliente que está no seu consultório? Quem é o paciente que senta na sua cadeira, tá? Isso é muito importante. Pronto, eu já tirei. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que cada vez mais a gente engaje com esse paciente e trabalhe não só a parte burocrática, a parte técnica, que a gente sabe fazer muito bem, mas de conexão emocional, de conexão de relacionamento, tá? A gente tem lives específicas sobre isso. Esse não é o assunto de hoje, mas é disso que a gente está falando, dessa conexão, tá? Desse agregar um alto valor. Então, por exemplo, hoje eu subi no feed uma fala de um paciente meu. E ele diz, né? Ele diz que, doutora Valéria, né? Aqui para mim, estar aqui hoje, uma coisa assim, estar aqui hoje é como se eu estivesse na minha segunda casa. Então, qual é o valor que a doutora Valéria entrega para ele? A sensação de estar em casa. E aí a pergunta é, qual é o valor que você vai entregar para cada paciente? E qual é o valor que esse paciente quer? Que esse paciente necessita? Porque valor é benefício. E benefício é muito diferente de um, é diferente de outro, tá? Esse benefício que você entrega e você gera, esse alto valor que você gera, que você entrega, tá? É que faz você ter um faturamento de 30k por mês. É o que faz você saber que o mês que vem você vai repetir esse faturamento. E o outro mês também. E o outro mês também. Tá? E aonde vem essa fonte desses 30k mensalmente? Vem dessa estratégia que a gente cria, automática, inesgotável, desses pacientes fidelizados, desses pacientes que foram impactados, desses pacientes que são de alto valor, ok? Então, toda vez que eu pensar em entregar algo para esse paciente, eu preciso conhecer um pouquinho dele, eu preciso entender como é que eu impacto esse paciente, quais são os valores dele, o que ele busca, o que ele quer, o que é importante para ele. Tá? Grandes marcas fazem isso muito estrategicamente. Muitas marcas. E muitas vezes, né, ou melhor, na maioria das vezes, não está relacionado com preço. Ninguém aqui está falando de preço. Impacto de valor é muito mais subjetivo, é sensorial. Ele não é lógico, não é nada lógico, tá? Então, se eu falo para ele que eu faço a minha melhor raspagem do mundo, ele vai entender e vai falar, ok, mas e que mais? Que mais você faz, Valéria? Você entendeu? Esse paciente está querendo saber dos benefícios. Então, eu preciso agregar esses benefícios para esse paciente, tá? E aí eu trago para vocês um exemplo muito claro, né, do iPhone. Quem é o cliente, né, que compra um iPhone da Apple? Porque a Apple, ela não investe em valor. O preço é muito alto, ela nem discute preço. O que ela faz? Ela gera tanta sensação de ter um iPhone, de você ser, né, um cliente iPhone, um cliente da Apple, que ela simplesmente vai lá e lança no mercado um novo produto. Ela faz a propaganda.
E depois ela faz uma segunda propaganda do que é? A venda vai acontecer no dia tal. E aí ela impulsiona o quê? A ter fila na frente de todas aquelas pessoas que querem ter um iPhone. Um iPhone não é um celular. O iPhone é muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. E com certeza, quem paga um iPhone acha que está pagando muito bem por ele. Tá? O valor em si, o preço que custa, né? O custo para ele é muito maior do que o valor que ele paga. É muito maior. E ele vai lá e paga. Vocês entenderam? Então, as estratégias que a gente faz de entregar esse alto valor não necessariamente está relacionada com preço. Não necessariamente. Alto valor é justamente você pegar o seu alto valor, tá? Dentista, entregar para esse paciente, ele vai tirar o custo disso e o que sobra aqui, ó, é o valor do cliente. É o que agrega. Aí ele enxerga, tá? Então, assim, quando você precificar algo, quando você dar esse alto valor, tem que estar relacionado, tem que estar embutido os seus benefícios, tá? Então, é bem essa ideia. Então, entenda que não é só benefícios, por exemplo, no menor preço. Não, a gente às vezes nem precifica isso. Nem passa no radar do paciente o preço. Ele quer saber o que mais você entrega. Por exemplo, para o Célio é se sentir como se ele estivesse em casa. Esse é o alto valor para ele. Para um outro paciente pode ser um benefício de saúde. Para outro pode ser a qualidade de vida. Para outro pode ser o entendimento dele da condição sistêmica. Você é o dentista que consegue enxergar ele além, né, da boca. Você consegue agregar para ele tratamentos que estão relacionados e ele se sente seguro de tratar com você, porque você entende da diabetes dele, você entende da parte cardiológica dele, você fala com propriedade e é disso que ele precisa. Você entendeu? Então, esses benefícios, eles são relacionados muito mais aos valores do nosso paciente. E aí, de verdade, né? De verdade, a gente tem uma grande vantagem. E qual é essa grande vantagem? A gente tem a grande vantagem de ter esse paciente com retornos periódicos com a gente. Por quê? Porque normalmente os nossos tratamentos ele tem uma alta durabilidade, né? Então a gente às vezes faz tratamento de 3 meses, 6 meses, de 2 meses, de 5 meses. Então a gente tem a possibilidade a cada consulta de conhecer esse paciente. E com treinamento de habilidades, treinamento de competências, né? Desenvolvimento de habilidades, cada vez mais a gente vai conhecendo um pouquinho mais esse paciente. A gente vai aplicando ferramentas, né? A gente faz muito isso no nosso curso, justamente de entregar essas ferramentas e começar a ver os nossos alunos a criarem, né, essas habilidades e cada vez mais desenvolverem essas habilidades. Entenderam? Tá? Então, por isso que o marketing por marketing, você não chega a lugar nenhum. Você até pode ter um fluxo de pacientes, mas você está muito, muito, muito impactado pela sazonalidade, impactado pelo mercado, impactado em não ter um retorno desse paciente. A hora que você cria uma estratégia em que você embasa a sua carteira de clientes, embasa a sua carteira de pacientes, você consegue, né, que essa rotatividade ela permaneça no seu consultório por muitos anos, que é o que acontece no meu consultório. É assim que a gente desenvolve lá. E é isso que a gente explica um pouco melhor detalhado e faz o quê? Faz a replicação desse método para vocês. Vocês entenderam? É ele que me dá a segurança desse faturamento de 30k por mês. É ele que me dá a segurança dessa fonte, né, automática e inesgotável desses pacientes fidelizados, desses pacientes fiéis, né? Então, basta eu entender
que eu preciso, né, criar estratégia para esse paciente que está na minha cadeira. E eu entender que indiretamente eu estou criando estratégia para os outros pacientes que vão vir justamente desse único paciente. Então, assim, não é aumentar o volume, né, de atendimentos, mas sim aumentar o volume de habilidade sua e captação desse paciente de alto valor. É isso que você precisa fazer, ok? Então, isso é bastante importante, né, de você trazer essa estratégia cada vez mais para o seu consultório. Cada vez mais você conseguir, né, aumentar essa estratégia no seu consultório com essas habilidades, ok? Então, isso eu quero que fique muito claro para vocês no dia a dia do seu consultório, quando você lida com o seu paciente, tá? É isso que vai fazer a diferença de você, sem contar, né, nem falei aqui, sem contar no reconhecimento que você tem, na sua autoridade, né? Porque imagina 3, 4 pacientes vindo e falando para você que você foi muito bem recomendado, né? Que não tinha como ele não te procurar, porque muitas pessoas, eu ouvi de você, por muitos pacientes, não foi só um que falou de você, foram 2, foram 3, foram 4, não teve jeito, eu tive que vir aqui conhecer você. Então, isso vai ser uma fala corriqueira no seu consultório. Essa vai ser uma frase que você vai ouvir muito. Então, imagina pra gente, né? Desenvolver essa excelência, né, da nossa odontologia e desenvolver essa excelência humana, esse vínculo humano que nos permite impactar o nosso paciente. Por isso que eu falo que a odontologia, ela impacta vidas, né? Ela transforma vidas, ela não impacta só, sabe, naquela condição técnica que a gente aprende na faculdade, tá? Ela tem essa transformação de pessoas e de vidas. E o benefício maior é para quem? É para o nosso paciente. Porque se eu consigo impactar vidas do dentista, eu consigo impactar vidas dos pacientes que os dentistas tratam. Olha só, né? O efeito dominó acontecendo aqui e cada vez mais, né, a nossa classe ser muito mais reconhecida, né? O dentista ser cada vez mais reconhecido por esse paciente que está na cadeira. E o reconhecimento, ele vem da onde? Da fidelização. Essa fidelização traz o quê? Indicação. Cada vez mais pacientes indicados para você, tá? Então, pacientes fiéis te indicam. Pacientes rotativos, ele não tem você na memória. Ele não tem você na memória, ele não lembra nem de você, que dirá de indicar você para outra pessoa. Ele não vai fazer isso, tá? Então, veja muito bem qual é a sua estratégia hoje do seu consultório. E comece a olhar se você, né, pode mudar essa estratégia fazendo, né, essa carteira de pacientes fidelizados, tá bom? E pacientes fidelizados nessa rotação, nessa fonte automática para o seu consultório. Então, assim, a gente finaliza esse assunto, ok? Peço para que vocês, dentro do que tudo que a gente falou, tudo que a gente conversou, né? Se puder colocar aqui no chat o seu insight, o seu melhor aprendizado, a estratégia que você falou, nossa, Valéria, eu vou começar a pensar melhor nisso, vou começar a entender, né, do perfil do meu paciente, do que é esse alto valor, é isso importante. Então, coloque aí o seu melhor insight, coloque aqui, né, no chat, nessas mídias sociais, da onde você estiver assistindo, o que impactou você, o que fez diferença para você, hoje da nossa conversa, do nosso episódio do Descomplica Doutora. E se eu posso pedir mais um favor para você, que você possa compartilhar essa live com os seus colegas dentistas, com pessoas que você gosta e que quer também que cresça junto com você, tá bom? Essa live, ela foi bem contínua, então assim, se você pegou o finalzinho, eu aconselho que você volte e assista desde o começo, porque a gente foi desenvolvendo o raciocínio até a finalização dessa live,
tá bom? Tá? Porque aí vai ficar mais fácil o seu entendimento. Com certeza vai ser mais fácil de você entender, porque a gente veio desenvolvendo o raciocínio, porque o título é muito contraintuitivo. E aí a gente justifica justamente a necessidade dele ser contraintuitivo, tá? Ainda mais hoje em dia, né? Ainda mais hoje em dia no nosso consultório, ok? Então a gente finaliza essa live. Quero muito agradecer a participação de vocês aqui ao vivo. Quero agradecer a participação de vocês que depois vão ouvir, vão assistir, né? E se inscrevam no Desafio Dentista 30K. Tá acontecendo agora, no dia 16, na próxima semana, na quinta-feira, às 20h30. Tem que se inscrever, tem que deixar o e-mail, tá? Para que a gente depois mande o link, porque não vai ser em todas as mídias que vai acontecer. A gente faz numa forma mais fechada, justamente, né, individualizada para vocês que estão fazendo essa inscrição nesse evento, tá bom? Então não vai ser assim amplamente para todas as mídias. E aí a gente explica, na hora que vocês fazerem a inscrição, vocês vão entender direitinho o passo a passo da inscrição, e vocês vão receber o e-mail, e lá tá tudo explicadinho, né, do grupo nosso que a gente tem, bem individualizado, de justamente a gente ter atrair justamente o dentista que quer fazer essa diferença e que quer realmente, né, atingir esse faturamento de 30K com essa fonte, né, automática e inesgotável desses pacientes fidelizados. E aí a gente mostra o passo a passo dessa jornada, ok? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima live. A gente volta aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todo mundo. Tchau.